A China é assim. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Conde, eu sou analista de relações internacionais e formado em chinês mandarim aqui na China. Eu trabalho na China Link Trading e essa é uma série de vídeos que mostra como é a vida aqui na China. Olá pessoal do Brasil, no vídeo de hoje da série A China é Assim, eu vou mostrar para vocês um lugar cheio de história e que é um dos pontos turísticos principais de Pequim, o antigo Palácio de Verão da família imperial chinesa. Geralmente esse lugar aqui é lotado de gente, principalmente no final de semana. Eu que não sou bobo vim no meio de semana, logo depois de um feriado ainda, espero que não tenha muita gente hoje. Para chegar aqui é super fácil, o palácio fica na linha 4 do metrô, na estação que leva o próprio nome do palácio. Se você ainda não assistiu, vê o meu vídeo sobre o metrô de Pequim que você vai se familiarizar com o metrô. Essa é a vista que a gente tem logo que a gente entra no palácio. Se vocês repararem, essas paredes que estão aqui perto, elas parecem um pouco ruínas. Ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês a história do lugar e vocês vão entender por que isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, o antigo Palácio de Verão não é um prédio. Ele é um complexo de 3 jardins enormes e a área total é equivalente a 8 vezes o tamanho da cidade do Vaticano. Pelo fato de o antigo Palácio de Verão ser tão grande, nós vamos dividir esse vídeo em 2 partes para poder mostrar para vocês o máximo possível que a gente conseguir do lugar. A primeira dica é tentar vir num dia de semana mesmo para poder aproveitar a beleza do lugar que vocês estão vendo aqui. Como eu falei, geralmente tem bastante gente aqui. Eu vim num dia bom, dei bastante sorte. Tem pouca gente, espero conseguir gravar boas imagens para vocês. Quando terminou a construção do complexo, o antigo Palácio de Verão contava com vários lagos e centenas de prédios e templos de todos os tipos. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos prédios não existe mais, mas a beleza natural do lugar faz valer muito a pena a visita. Não somente a beleza natural, mas também pela importância histórica. Hoje em dia existe discussão na China de transformar o antigo Palácio de Verão num patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela Unesco, justamente pela importância histórica desse lugar. O antigo Palácio de Verão começou a ser construído no início do século XVIII. Comparado com a história milenar da China, é uma história bem curta, ele é um lugar bem recente, mas bastante coisa já aconteceu aqui desde que ele começou a ser construído. Quem ordenou a construção de todo o complexo foi um imperador chamado Kangxi. Quem tiver interesse em buscar também pode encontrar ele pelo nome de Shangzu. Ele foi um imperador da dinastia Qin. A dinastia Qin foi a última dinastia de imperadores que a China teve antes de se transformar numa república, que é o que ela é hoje. Aquilo foi no começo do século XVIII. Quando o imperador Kangxi morreu, o império passou para as mãos do filho dele, chamado Yongzheng. Ele continuou as construções do antigo Palácio de Verão, que começou a crescer cada vez mais. Mas o esplendor do antigo Palácio de Verão ele atingiu o ápice com o filho do Yongzheng, que se chamava Qianlong. Tanto o imperador Qianlong quanto a família imperial e também o grupo de pessoas que serviam a família imperial, eles passavam a maior parte do tempo aqui. Esse lugar podia ser considerado o lugar de residência deles. E naquela época, por volta da metade do século XVIII, o antigo Palácio Imperial ele já tinha a estrutura mais ou menos que ele tem hoje, composta por 3 jardins. A entrada do complexo ela fica no jardim mais ao sul, que chama Qichuanyuan, e significa mais ou menos o Jardim da Primavera Elegante ou o Jardim da Primavera Esplendorosa. Eu estou agora sobre as ruínas do que foi das centenas de prédios que existiram aqui no complexo todo. Então, só para vocês entenderem o que é o antigo Palácio de Verão, aqui no mapa vocês podem ver os 3 jardins. Esse aqui, que é o Qichuanyuan, que eu falei para vocês agora, a entrada fica aqui mais ou menos. Agora eu estou aqui, nessa bolinha vermelha, que é o Changchongyuan, e o nome do parque em chinês é esse jardim aqui, Yuanmingyuan. Se vocês quiserem saber onde fica, vocês têm que perguntar para os chineses onde fica o Yuanmingyuan. As ruínas que eu acabei de mostrar para vocês são essas aqui do meio do Changchongyuan. E não sei se vocês conseguem ver claramente no mapa, mas o Yuanmingyuan, que é aquele ali, ele é o maior dos jardins, por isso que o complexo todo leva o nome dele. Esse lago que eu estou aqui agora, do lado daquele mapa que eu acabei de mostrar para vocês, é bem tranquilo. E para aproveitar a tranquilidade do lugar, dá para vocês pagarem um passeio de barco também.
O passeio de barco custa 15 yuans por pessoa, mais ou menos R$8 por pessoa. E aproveitando, já que eu esqueci de falar, o ingresso no complexo a gente tem duas opções. Uma é o de 10 yuans por pessoa, que é bem baratinho, mais ou menos R$5, e a opção de 25 yuans. Essa opção a gente pode entrar em alguns locais que no ingresso de 10 yuans a gente não pode entrar. Já curtiu esse vídeo? Ainda não? Então curte lá! Para receber mais vídeos da nossa série, se inscreve no nosso canal. E não esquece de deixar sua pergunta e comentário que a gente responde. Como todo lugar com turistas, tem umas lojinhas como aquela ali que vendem algumas comidas, algumas bebidas. Tem banheiros espalhados pelo parque também. É legal andar nas pontes que ficam nos lagos, que a gente tem uma ideia melhor da paisagem, dá até para ver as montanhas lá atrás. E no rio, não sei se na câmera dá para ver, mas todos os lagos que eu passei até agora tem peixes nadando. Então são águas bem limpas. Eu comprei o ingresso mais caro, claro, para mostrar para vocês, e vou entrar nessa galeria aqui agora para ver o que está lá dentro. Quem compra o ingresso mais caro tem a chance de ver essa maquete enorme, que é uma reconstrução do que foi o antigo Palácio de Verão durante os séculos 18 e 19. Então, só para vocês terem uma ideia, o tamanho das pessoas lá atrás, para vocês saberem o tamanho dessa maquete. Do lado, é claro, tem um lugarzinho para comprar bugigangas e lembrancinhas. E quando a gente desce da escadinha, a gente tem uma outra perspectiva daquela maquete. Parece que a gente, pelo tamanho, parece que a gente entra um pouco no próprio antigo Palácio de Verão. Uma curiosidade sobre essa maquete e sobre o próprio antigo Palácio de Verão, se vocês repararem, a maioria dos prédios eles têm arquitetura típica chinesa, como esse vermelhinho aqui, lá no fundo também, a maioria deles. Do lado, aqui, esses prédios branquinhos, que vocês estão vendo, esse aqui que tem um labirinto em volta, esse aqui atrás também e aquele ali, eles têm a arquitetura típica europeia de alguns séculos atrás. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu prefiro explicar aqui fora porque do lado da maquete ali estava passando um filme em chinês sobre a história do antigo Palácio de Verão e eu não queria atrapalhar os espectadores. Voltando mais alguns séculos na história, se vocês se lembram, no final da Idade Média lá na Europa, ocorreu a Reforma Protestante. Uma das ferramentas que a Igreja Católica utilizou para combater a concorrência do protestantismo foi o envio de missionários jesuítas para outros continentes. A principal missão dos jesuítas era chegar no que na época eles chamavam de Novo Mundo para catequizar a população local. E do mesmo jeito que a igreja mandou jesuítas para as Américas, ela também mandou para a Ásia e para a China. Isso ocorreu mais ou menos ao mesmo tempo em que o Brasil foi descoberto, em 1500. Então, no século XVIII, quando o antigo Palácio de Verão começou a ser construído, muitos jesuítas católicos já viviam aqui na China. Aqui na China, que já tinha uma civilização montada e um governo próprio, os jesuítas precisavam da autorização dos governantes locais para poderem exercer as atividades de catequese. Muitas vezes, isso fazia com que os jesuítas tivessem um contato constante com os governadores locais. Isso foi o que aconteceu na época do imperador Qianlong, que eu mencionei agora há pouco. Um jesuíta italiano chamado Giuseppe Castiglione, ele mostrou para o imperador Qianlong uns projetos de alguns prédios com arquitetura típica europeia. O imperador Qianlong achou aquela arquitetura que é extremamente exótica e mandou o Giuseppe Castiglione projetar alguns edifícios aqui do antigo Palácio de Verão. Junto com o Giuseppe Castiglione, um outro jesuíta, esse francês chamado Michel Benoit, ele também mostrou uns projetos de algumas fontes de água e outras construções menores para o imperador. O imperador também gostou e mandou os dois construírem algumas coisas aqui no antigo Palácio de Verão. E é por isso que algumas construções aqui têm o estilo europeu típico. Aí, falando, eu acabei chegando nesse lugar aqui que é outra entrada do parque, é o Portão Leste. Não tem metrô que chega aqui, só através de ônibus, por isso que a maioria das pessoas preferem aquela entrada pela qual eu entrei mesmo, pelo metrô. Quem preferir essa entrada, logo de cara vai ter essa vista aqui, que é esse laguinho com aquela fonte ali no meio. E também logo na entrada tem essa cabinezinha pequenininha aqui, que oferece serviços de guia turístico. Eu perguntei para a funcionária ali como funciona o serviço de guia, e é assim, não tem uma pessoa que guia a gente. O serviço de guia que eles oferecem são aqueles fones que a gente coloca e que vão dando informações para a gente conforme a gente vai andando. O preço para aquele serviço em inglês é de 50 yuans, mais ou menos R$25 por pessoa.
a gente tem que fazer um depósito de 200 yuan, mais ou menos 100 reais, pega o fone e na volta, se não tiver nenhum problema com o fone, eles devolvem pra gente 150 yuans, pra gente pagar só os 50 yuans, que é o preço do serviço. Quando eu entrei no parque pela entrada sul, eu não vi o serviço de guia, mas eu perguntei para a funcionária, ela falou que todas as entradas têm sim. Eu vou entrar agora nessa área dos edifícios europeus. Quem tiver interesse em ver esses edifícios vai precisar comprar o ingresso mais caro também, de 25 yuans, que foi o que eu comprei. E só para vocês se localizarem de novo, a gente está naquela bolinha vermelha ali. O portão leste que eu acabei de mostrar fica aqui. E essa área dos prédios europeus é essa área que eu estou mostrando com o dedo aqui. As primeiras ruínas que a gente vê são aquelas ali na frente. E elas atraem um pouco mais de turistas. Aquela parte ali é a parte que eu vi com mais turistas até agora. Eu acredito que nos dias normais, final de semana e feriados, essa parte deva encher bastante. Na entrada dessa área que eu mostrei rapidinho agora há pouco, fala que os edifícios aqui foram construídos em estilo barroco. O que a gente pode ver hoje são apenas ruínas, mas pelo que sobrou a gente consegue perceber alguma coisa. Então eu não sei a altura que esse edifício tinha quando ele existia, mas pelo tamanho das pedras e dos blocos, são bem grandes. Eu acredito que deveria ser um edifício bem grande. Logo em seguida, agora há pouco eu estava naquele lado ali, eu vim daquela parte ali, a gente vê esse prédio aqui e atrás dele parece que antigamente devia ser algum complexo de edifícios, porque tem várias partes separadas aqui. O que eu estou sentindo é que essas ruínas, apesar de elas serem predominantemente típicas europeias, claro, elas têm um toque chinês. Algumas pedras, por exemplo, essa aqui, ó, a decoração, o acabamento dela, eu sinto mais que é mais chinês do que europeu. Depois de construído, eu acho que essa parte aqui talvez tenha sido a mais interessante dessa área. Esse cercado que vocês estão vendo aqui embaixo, antigamente era uma fonte. Ele continha 12 estátuas, cada uma representando um animal do horóscopo chinês. Então tinha os 12 animais do horóscopo chinês espalhados, distribuídos nesse cercado aí. E cada um deles jorrava água durante 2 horas no dia. Então 12 animais jorrando água 2 horas equivalia às 24 horas do dia. E ao meio-dia todos eles jorravam água ao mesmo tempo. Então era uma fonte bem grande, como vocês estão vendo, que eles chamavam ela de relógio de água. Hoje em dia, as cabeças daqueles animais estão espalhadas em museus na França, em Taiwan e aqui na China continental também. E no meio de tanta ruína, finalmente encontrei um prédio que está inteiro ali na frente. Vou mostrar para vocês. É bem pequeno, parece um coreto mais ou menos que está no meio. E em volta, se vocês conseguem ver, tem umas pessoas andando. Eu acredito que em volta dele seja um labirinto que o imperador Qianlong mandou construir. É exatamente isso mesmo. Acabei de entrar aqui, já estou vendo as pessoas andando ali na minha frente. Tem várias opções aqui, eu tô meio perdido aqui. Eu vou tentar um caminho, vou ver se eu consigo chegar ali no coreto. Olha, gastei uns 15 minutos aqui, mas finalmente consegui achar aqui. Vou filmar o labirinto desde cima do coreto. Então é um labirinto real mesmo. Agora, enquanto eu estava no caminho até aqui, eu estava escutando alguns parentes gritando para os outros assim: vira para a esquerda, vai por ali, vem por aqui. Porque o parente não conseguia encontrar o caminho. E o labirinto ele circunda o coreto 360 graus, então para chegar no coreto a gente realmente precisa atravessar o labirinto, que não é tão fácil quanto eu imaginei não. Depois de tanto sacrifício para chegar até aqui, tô com uma preguiça de voltar, porque com certeza eu esqueci o caminho, vou ter que procurar de novo. Finalmente consegui sair daquele labirinto lá. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o antigo Palácio de Verão. O que eu mostrei até agora são as paisagens dos 2 jardins menores do complexo e também as ruínas dos edifícios europeus. No próximo vídeo, vocês vão ver as paisagens do maior dos jardins, e que também dá nome ao complexo, e também vão entender por que a maioria dos edifícios aqui do complexo estão em ruínas. Eu vou explicar para vocês como aconteceu a destruição do antigo Palácio de Verão. E para você não perder o principal que ainda está por vir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo. Até mais! Sometimes I feel like I'm dreaming.